Bom, pessoal, vou tentar conversar um pouquinho sobre a minha experiência e a visão como a gente vê um assunto bastante relevante nas nossas organizações. A gente vem falando aí de transformação digital o tempo todo, e então a gente precisa olhar um pouquinho também sobre a forma, a cultura e como é que a gente vê essa discussão entre o conhecimento, experiências e dados. O Google imortalizou uma frase bem interessante, né? Dados vencem as opiniões, e isso vem se mostrando ao longo do tempo, né? Todo o trabalho que eles vêm fazendo, não só a Google, mas como outros grandes players também. E uma frase bem interessante, mas que ela diz muito a respeito de empresas, pessoas, tecnologia e decisões. Então, na verdade, a gente não está discutindo somente a questão de dados, né? A gente está falando sobre um processo mais amplo aqui e como isso impacta a vida de todo mundo. Eu, nessa apresentação, não vou focar muito a BI Machine, que é uma empresa gaúcha, desenvolvedora de uma plataforma Analytics, tá? Vou passar um pouquinho depois do que é o nosso trabalho, mas eu gostaria de posicionar mais sobre a discussão sobre como isso pode acontecer e como isso afeta a gente dentro da empresa. Bom, pessoal, vamos olhar sobre o prisma de os dados sob a ótica das empresas, né? Então, pessoal, a gente sabe que todas as empresas geram um volume bem grande, bem significativo de dados, né? Isso dentro dos seus processos, muitas vezes acabam não sendo vistos, né? Então a gente acaba tendo um déficit aí com relação ao uso dessas informações. Isso às vezes pode parecer óbvio, mas não é, né? Então as empresas geralmente acabam deixando grandes oportunidades escondidas dentro de suas informações, de seus dados, né? Então hoje é um dos maiores ativos, né? Vamos dar uma olhada sobre o ponto de vista de uma Cielo, de um Credit Card, que compra informações, né, e vende isso de forma significativa para o mercado, preço exorbitante de investimento que as empresas precisam para ter essas informações. E a gente já sabe, isso é chovendo molhado, informação é poder. Quem tem a informação consegue se distinguir no mercado. Vamos olhar sobre os dados sob a ótica das pessoas, então, pessoal. E aqui é onde tem um maior gap hoje pela nossa experiência, né? A gente discute dados sobre... as pessoas utilizam dados, porém possuem receios. Elas não querem se desprender de suas verdades, suas planilhas. Elas mantêm essa informação consigo e acabam não conseguindo ter uma empresa voltada a dados, né? Então, no máximo, algumas ilhas de informação, e onde entram algumas situações bem relevantes, né? Dados versus conhecimento. Pô, eu sou um MBA, FGV, não sei o que, e vou discutir a minha experiência versus os dados que estão sendo provados ali. Então isso é relevante, né? Então, às vezes esse mesmo cara que tem uma formação enorme é o cara que faz uma planilhazinha. Ele fica planilhando dados, ou seja, tem um custo enorme para a empresa e está planilhando as informações. E na verdade deveria estar fazendo análises, né, conseguindo gerar um ativo para essa empresa, né? Dados versus feeling. Aqui a gente foca muitas vezes com os próprios gestores, né? É uma discussão enorme do ponto de vista de que, mas sempre deu certo, fui eu que criei a empresa, sempre foi assim, vai acontecer assim. Então o feeling que o gestor leva, ele é extremamente relevante, mas ele também é tão prejudicial para a empresa em muitas situações, porque ele toma decisões do jeito que ele quer, e a gente tem uma volumetria de informações grande para que pudesse aportar isso, né? E dados versus experiência. Então eu conheço o mercado, eu sei tudo daquele assunto, então eu posso tomar uma decisão, eu tenho capacidade de tomar decisões sem que a gente tenha que olhar as informações efetivas. E muitas vezes as empresas têm problemas operacionais, né? Elas não conseguem tirar os dados do ERP, ou de outros sistemas, ou dados externos. E aí, às vezes, também a gente tem empresas que vêm com soluções mágicas, né? Surgem soluções mágicas no mercado, onde elas vendem, não, então agora a gente vai contratar aqui um cientista de dados e ele vai descobrir todos os problemas da empresa. Isso está muito longe de acontecer ainda. Tem alguns passos agora, mas ainda não é uma realidade. Aqui eu quero compartilhar 3 exemplos da área de varejo, sobre a nossa ótica.
que são prejudiciais com relação a expectativas de dados versus pessoas com relação ao uso dessas informações. O primeiro delas, sobre mix produto, nós tínhamos uma empresa de franquias, onde nós tínhamos uma volumetria bem significativa de vendedores, mais de 50 vendedores nessa estrutura, e um dos vendedores se destacava na rede. Quando a gente foi olhar quais são as características que esse vendedor sempre atingia, a grande maioria das vezes, o prêmio, ela tinha uma habilidade inerente que a gente não tinha visto com relação ao olhar da informação financeira. Ela era uma rede de sapatos, só que essa vendedora, ela sabia vender bolsas. Como bolsa, a gente tem um ticket geralmente muito mais alto dessas informações. Ela tinha uma capacidade, que as outras vendedoras não conseguiam. Então, olhando mix produto, detalhando, vendo o detalhe da informação, que não é possível fazer isso somente com alguns relatórios, muitas vezes, ou é muito trabalhoso, a gente tem uma dificuldade com relação a isso. Qual foi o trabalho que a empresa fez? Pegou esse know-how da vendedora que sabia vender bolsa e começou a trazer isso para uma amplitude, ou seja, fazer um treinamento com outros vendedores, ter uma capacidade de análise com relação a isso. Então foi muito interessante, é bem simples o exemplo, mas que muitas vezes, na grande maioria das vezes, as empresas não fazem. É olhar o mix produto com relação à sua visão. Uma outra questão é a análise temporal, né? Vamos para o varejo supermercadista. Tem algumas verdades nostálgicas que a gente brinca dentro do varejo. Que é, por exemplo, assim, 15% da minha venda acontece na primeira semana quando o cara tem o salário mínimo na mão. Isso aí é uma verdade que muitas vezes a gente escuta. E uma das reuniões que a gente participou, era uma rede significativa, tinha mais de 30 lojas de supermercados. Então a gente começou, e até como um bom alemão e cabeça dura, eu pensei, vou validar essa regra de negócio. Deixa eu validar um pouquinho o que ele está falando aqui. Era uma rede com capacidade tanto de atacarejo quanto varejo, e realmente, o que o gestor tinha comentado, se valia, eram 30 unidades mais ou menos, se valiam em 11 somente. Então, não era uma verdade, por exemplo, atacarejo, isso não existia. Então, imagina, você fazia um planejamento de compras, um planejamento de abastecimento, todo o negócio da empresa estava em virtude dessa definição, como gestor, ele colocou assim, não, é isso, é assim, é assado, ok. Então, assim, depois disso a gente conseguiu ter algumas dúvidas, levantar algumas hipóteses com eles para a gente conseguir validar um pouquinho disso. Então aí a gente está falando só alguns exemplos importantes, com relação às empresas, E a outra, que às vezes é a mais clara de todas, é o exemplo da localização. Com poucos recursos tecnológicos, que nem a gestão de mapas e tal, hoje facilmente é possível perceber a concentração de seus clientes, seja numa unidade e os bairros que ela atende, seja locais que a empresa não consegue entender. Então, essas verdades que às vezes os gestores trazem para nós, elas acabam caindo por terra com uma visualização de mapa. Cidades que a gente não atua, bairros que a gente acaba não absorvendo. Então, facilmente a gente consegue ter informações relevantes com relação a essas características. Bom, vamos falar sobre o aspecto tecnológico agora. Eu acho que para nós, como a gente brinca, para os gestores é o mais difícil e para nós é o mais fácil. Hoje em dia a gente tem uma gama enorme de tecnologias capazes de suportar desde ciência de dados, que a gente hoje está bastante em voga, Big Data, Data Lakes, enfim, volumetrias de dados externos que a gente antes não considerava. Então hoje existe, com o advento principalmente do processamento em nuvem, a um custo extremamente interessante para o varejo, capacidades analíticas fantásticas com relação a isso. Onde antes não existiam. Mas então o que mudou de um tempo para agora? Não, de um tempo para agora a gente consegue processar uma volumetria de dados muito mais facilmente a um custo que pode ser entregado para o varejo de pequeno, médio, até pequeno porte muitas vezes. Então facilita bastante o nosso negócio. E a transformação digital, pessoal, todo mundo fala muito, engajamento pessoal, todo esse approach, mas é extremamente relevante com o aspecto dos dados. Sem dados a gente não tem nada, nenhum pilar, nada para suportar hipóteses que a gente possa ter em cada um dos seus negócios.
Então é extremamente relevante a gente considerar cada vez mais os dados, tanto internos e externos, de consultoria, capazes de fazer uma análise de nossas informações. Hoje é muito fácil conseguir informações externas da empresa. Antigamente a gente não conseguia. Então a gente consegue ter correlações muito rápido de como é que está a venda conforme a temperatura, conforme o clima, conforme a população. Antes isso estava sujeito a algumas operações grandes, como Coca-Cola e outros. Agora não, agora a gente tem uma bagagem de informações capazes de fazer isso. Bom, como é que é o processo rápido de migração, de opiniões para dados? Como é que a gente faz? Primeiro, são pequenos passos. Esqueçam essa visão de se resolve tudo de uma vez só. É mais ou menos como é que o nosso processo agora está acontecendo também. A gente está procurando soluções muito mágicas e aqui é a mesma coisa. São pequenos passos que a gente tem que dar em função de entender. A gente não quer menosprezar o conhecimento da pessoa, a experiência, o feeling, não. A gente quer melhorar esse processo. A gente quer oportunizar que essas pessoas criem mais conhecimento para a empresa. Então, alguns pontos importantes, democratização das informações. Muitas vezes os dados estão somente para algumas pessoas. Então, a gente precisa tornar isso uma visão efetiva do negócio. Eu tive a semana passada no Gartner Data Analytics, que é um summit mundial. Eu achei bem bacana, grandes empresas, como é que elas estão fazendo hoje já? Além das equipes serem multidisciplinares, elas também são de raças diferentes, de formas de visão diferentes, inclusive para trazer esse ensejo de discussão de negócio. Ferramentas certas. A gente não pode ficar preso a eu quero democratizar minha informação e eu trago uma ferramenta para o produto que depende da área de TI. Então, peraí, quem toma a decisão é negócio, ela tem que ser capaz. Então eu preciso de produtos que sejam self-service, ou seja, eu não posso depender da área de TI, eu não posso depender do fornecedor. Eu preciso que esse processo seja um processo volátil. Por que vocês imaginam que Excel é o maior invento corporativo nos últimos tempos? Sem dúvida nenhuma é porque as áreas de negócio ficam não dependendo mais de nós de TI. Então, se a gente não conseguir ter isso, como ele volta para Excel? Se ele voltar para Excel, ele não analisa dados, ele só analisa, não existe profundidade, a gente não consegue tomar decisões mais assertivas para o negócio. Investir em pessoas, então qualificar as pessoas, a gente tem que entender que isso é um ponto importante. Isso também é diferente de ensinar pessoas a utilizar dados. E isso às vezes cai muito em nós gestores, por exemplo. Existe todo um trabalho de base que é feito pela empresa, existe o estagiário que levanta a informação, existe o processo acontecendo do ERP que a gente consegue capturar, e aí de repente quando a gente percebe, o gestor continua usando sua planilha para tomar as mesmas decisões que já eram tomadas antes. Então é muito importante mostrar para a alta cúpula, questão tática e gerencial, o que é possível fazer com dados, como essas informações realmente acontecem, e inovar as empresas de negócio. Eu acho que esses são os pilares de uma evolução que a gente tem, são importantes. A inovação, ela significa olhar formas diferentes de ver o seu negócio. A primeiro ponto, mas eu quero o meu Excel igual como está dentro da minha plataforma. Não, beleza, não tem problema, isso a gente vai fazer. Agora, ao longo do tempo, eu vou te liberar outras informações, de formas diferentes, onde eu não quero que tu passe 15 minutos analisando. Se existe uma regra, vai ter um gauge. Se existe uma regra que tem que ser avisada, eu quero automatizar essa regra. Então tem toda uma plataforma tecnológica que tem que existir, porque senão a gente também não consegue dispor da tecnologia para que faça as operações corretas. Como é que a gente ajuda esse processo, pessoal? Vou dar o jabá um pouquinho. Uma plataforma analítica. O que é uma plataforma analítica, pessoal? É trazer informações de qualquer lugar, seja Excel, seja planejamento orçamentário, seja uma volumetria de dados que a gente tenha de fora, seja indicador externo, seja o próprio RP, a grande maioria dos dados a gente tem no RP. Então, qual é a ideia da plataforma analítica? É possibilitar que as áreas de negócio funcionem sozinhas. A gente não vai lá, monta o dashboard e deixa o painelzinho pronto para o diretor. A gente quer que as áreas de negócio aprendam a montar. Tanto que quando a gente faz uma consultoria, a gente só
libera o consultor 2 dias por semana, porque senão as áreas de negócio que fazem? Vai aí construindo o negócio que depois eu vejo. Bom, depois quando tu vê, fica dependendo do consultor, o cara não consegue, volta para Excel ou usa uma coisa só. Então tem uma metodologia importante, né, para a gente conseguir ter essa estrutura. Um marketplace de soluções específicas capazes de acelerar a implantação de áreas de negócio. Então Douglas, eu quero olhar alguma coisa lá das vendas. O que tem de vendas? Legal, eu tenho ticket médio, eu estou olhando aqui um plano de marketing aqui, que eu preciso ter uma meta específica, eu quero ver uma tendência de metas. São as clássicas que a gente já vê praticamente no Excel. Mas o que eu tenho de compra? Bom, eu tenho uma plataforma OpenTubuy aqui já modelada para te mostrar algumas coisas. Então, qual é o objetivo do marketplace? Oxigenar a empresa. Exatamente isso, oxigenar a empresa, porque a empresa é um ser que vive em cima das mesmas planilhas, na grande maioria, há mais de 10 anos. Eu já fazia assim, quando eu entrei na empresa era feita assim. Então, a empresa não olha formas diferentes, ela tem dificuldade em inovar formas visuais de enxergar, velocidade, ou seja, não, mas eu sempre fazia, não, eu não quero que tu faça sempre, eu quero que tu faça mais, eu quero que tu analise informações, eu quero que tu seja mais capaz disso. E, pessoal, não se enganem, né? Tá vindo uma geração aí, que é da minha filha, por exemplo, ela já tem discerne isso, e ela vai atropelar a gente, né? Por quê? Porque ela já está olhando as informações, ela já está capaz de gerar essas informações por si só, ela já consegue procurar por conta as informações. Então, se a gente não agilizar isso dentro das empresas, e outra, a gente sempre é suportado, a gente é sufocado dentro das empresas pelos problemas operacionais. É uma nota que não foi emitida, é um problema com o fornecedor, é não sei o quê, e aí a gestão ela acaba sempre ficando em segundo plano. Terceiro, uma universidade corporativa capaz de suportar o conhecimento que essas pessoas têm. Por quê? Porque eu não quero cobrar toda vez uma capacitação nas áreas de negócio. Existe o turnover, então, cara, se existe o turnover, tem 30 dias, fazem capacitação corporativa dentro da universidade, te certifica como um usuário expert dentro da plataforma, então tu tem toda a capacidade de andar por conta sozinho. E essa nova geração, pessoal, ela está vindo numa velocidade que é fantástica. Ela não quer, ela está cada vez mais disposta a não sentar mais contigo para dizer, olha, aqui você clica no botão salvar e ele salva. Bom, vamos lá, né? O Google, até certo tempo atrás, todo mundo tinha que saber qual era o servidor SMTP, POP, não sei o que. Tinha sempre um emaranhado técnico dentro. O Google entrou outras plataformas de e-mail. Cara, acabou. Ninguém sabe mais nada. Só sabe o endereço teu. E essa geração está entrando nesse viés. Então, a universidade é extremamente importante para que esse processo flua de forma natural. Bom, concluindo, o que é importante é a nossa visão de como é que as coisas acontecem. Opiniões geram outras opiniões, no máximo concordâncias ou divergências. Então, eu estou cansado, a gente fica cansado de fazer reuniões para ficar discutindo as mesmas coisas. Qual é o teu faturamento? Vendas tem um valor, o financeiro tem outro valor, a planilha do fulano está dizendo outro valor. Aí passa a reunião toda para discutir quem é que é o valor certo, mas não vai discutir o próximo, né? Dados geram certezas. Ser um ente de transformação digital na qual tanto se fala, passa por escalar essa mudança na cultura da empresa, né? E passar a agir no information business. Pessoal, a gente está tão atrasado com relação a essa cultura, se a gente for buscar, por exemplo, os americanos com a sigla famosa Show the Numbers, né? Há quantos anos eles já falavam isso? É legal a gente falar sobre esse aspecto, né? Legal ter relacionamentos, confianças, mas é importante a gente ser capaz de ver os números e tomar as suas próprias análises em cima disso, né? E aí, fazendo só um comentário, nós gaúchos temos muito isso. A gente confia, uma vez estabelecida uma relação de confiança, a gente entende que a pessoa esteja fazendo todo o trabalho, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem que fazer isso, tem que ter, mas a gente também tem que conseguir mostrar os números, ver as informações, tomar suas próprias opiniões, né, e crescer como um todo dentro da organização. Pessoal, esse era o meu recado, vou passar para vocês, tá? Agora acho que a gente tem uns 2 minutinhos aí para bater um papo. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, como é que esse processo acontece, eu estou à disposição aí também. Bom,
ninguém. Então, pessoal, a gente está no stand 42, né? Se alguém quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, lá o que a gente vem trabalhando com empresas de médio, grande, pequeno porte, né? Existem soluções para todos os segmentos também, desde indústria, varejo. Então a gente está à disposição aí, obrigado também por me escutar esse tempo todo aí. Tchau, tchau.